Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vou pedir só um minutinho de paciência, porque nós iremos transmitir essa live também para o YouTube, né? Então eu vou só organizar aqui para a gente conseguir transmitir tudo certinho. Como que vocês estão? Vai me contando. Vamos trocar, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal. Só um minutinho, já termino de configurar aqui, né? Vamos ver aqui se já tá na página certinho. Ó, eu acredito se alguém quiser me pontuar aí como que tá o vídeo, como é que tá o áudio, por favor, eu agradeço muito. Não sei se tá realmente funcionando, né? Mas acredito que esteja. Terminar de configurar aqui para gente transmitir também lá para o YouTube, né? Ó. Boa noite para quem entrou. Tudo bem com vocês? Já eu dou prosseguimento ao real tema da live, né? Tô só terminando de configurar aqui pra gente conseguir colocá-la no YouTube também. Acaba que hoje eu tô representando a empresa, né? Então preciso configurar aqui certinho para não ter nada de errado. Boa noite, Davi. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sebastião, boa noite. Já a gente começa de fato, tranquilo. Só terminando de configurar aqui para também transmitirmos essa live para o YouTube. Coisa rápida. Já termino aqui e a gente pode trocar uma ideia bacana. Como que foram de ano novo? Querem compartilhar aí, né? O chat, fiquem à vontade. Nós adoraremos, né, escutar e conhecer melhor vocês. Só um minutinho, né? Peço desculpas mais uma vez, mas até conseguir configurar tudo, acaba tomando um tempinho. Já falaremos de fato sobre o tema dessa live. Acredito que, né, muitos de vocês irão gostar, porque é um tema bacana, né, principalmente para quem tem ou pensa em ter um negócio, né? Nós queremos, na verdade,
facilitar a vida de vocês, né, trazendo algumas dicas, né, curiosidades, tudo que for para somar e poder contribuir, né, com o negócio de vocês. Só um minutinho que eu acho que já vai começar ao vivo lá também, né? E aí a gente pode dar continuação por aqui. Acredito que agora sim, né? Nós também estamos ao vivo pelo YouTube, mas antes de mais nada, né? Sou Augusto, hoje eu estou representando, né, a Polutech e viemos com uma live surpresa de um tema muito interessante para vocês. Fiquem à vontade para falarem qualquer coisa, né, quiserem trocar uma ideia, quiser compartilhar alguma experiência que vocês já tiveram, né? O chat está aí e vamos fazer disso aqui um bate-papo bem gostoso. Então, feliz ano novo, pessoal. Hoje é dia 2 de janeiro, né? Enquanto muitos ainda estão descansando, a Polutech está aqui para traçar o seu plano de guerra. Como assim? Plano de guerra, né, gente? Vou tentar explicar bem rapidamente. Se você tem um negócio, boa noite, Gabriel, todo mundo que está entrando, Luiz, Lindalva, Valdiel, Dante. Gente, só explicando que nós estamos ao vivo também pelo YouTube, tá? Então, caso você esteja no YouTube, esse boa noite é porque também estamos no TikTok e ao contrário, né, também estamos no YouTube. Caso a imagem não esteja, né, com tanta qualidade, eu aconselho vocês a trocarem a plataforma e escolherem aquela, né, que melhor se identificar. Então vamos lá. Se você tem um negócio ou quer ter um, 2026 não perdoará amadores, infelizmente, né? Então fique aqui com a gente, porque além do conteúdo, que vai ser um conteúdo bem legal, bem interessante, né, nós vamos liberar um presentão para vocês no final da live, que pode economizar milhares, realmente milhares de reais para sua empresa, seu perfil pessoal, seu produto, a sua marca, este ano. Então o tema da nossa live aqui hoje é conversar um pouquinho sobre as 3 tendências que serão pilares nas nossas construções digitais em 2026. E a gente chegou a essa conclusão, né, analisando vários estudos, conversando bastante, observando de fato como foi o ano de 2025, né? E aí a gente fez esse resumão para tentar explicar para vocês um pouquinho quais são essas 3 tendências e como elas vão influenciar nas construções digitais. Digo tanto na construção de sites, aplicativos, da sua própria marca, né, até mesmo da sua rede social. E então assim, prestem muita atenção, porque esse ano não vai ser brincadeira, né? Então, para crescer ou se manter em alta no mercado, será preciso alguns diferenciais importantíssimos. Boa noite para a galera que está entrando, né? Sintam-se à vontade. E falando um pouquinho, eu acho que não tem como a gente citar nada relacionado à tecnologia ou ao mundo digital sem falar sobre a IA, né? E nós sabemos como a inteligência artificial mudou tudo de maneira muito rápida nos últimos meses. Boa noite, Cá. A evolução dos modelos generativos, até se vocês tiverem curiosidade, né, para entender a diferença entre um modelo generativo e um modelo preditivo de inteligência artificial, a gente tem um vídeo introdutório com uma explicaçãozinha bem bacana lá no YouTube, né? Entrem lá
e fiquem à vontade, né, para usufruir do nosso conteúdo. E com a evolução, nós sabemos que muitas funções foram aprimoradas, né? Funções, por exemplo, de criação de fotos, vídeos. Também tivemos a melhora significativa. Boa noite, Danilo, tudo bem? Nós tivemos a melhora significativa na qualidade dos prompts. Prompt significa ou exemplifica aquele texto, né? Aquele pedaço de texto que a gente joga na IA tentando obter uma resposta. E com essa melhora da qualidade desses prompts, conseguir uma assertividade está cada vez mais fácil para aqueles que buscam se atualizar e aprofundar no tema, né? Assim como muitos outros na nossa vida. Então, quem realmente tem disposição, né, corre atrás, tem uma proatividade, acaba saindo na frente dos outros, porque ali você vai em busca, né, nem que seja sozinho, da informação que você precisa, né? Então, vamos lá, vamos entrar de fato nas tendências, nos pilares, né, que serão base das nossas construções digitais em 2016. Então, bora lá. O primeiro pilar do nosso plano de guerra é a inteligência artificial e a personalização preditiva. O que é isso? Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Antigamente, o site era como um panfleto de papel que você literalmente colocava na tela e todo mundo via ali a mesma coisa, né? Então, essa colocação, né, essa exemplificação, ela é muito interessante, porque é a mesma coisa, né, de você receber ali no capô do seu carro, né, no vidro, um papelzinho. Você vai enxergar aquelas informações, assim como os outros também vão enxergar as mesmas informações. Não existe um diferencial para cada pessoa, né? E em 2026, isso vai ser dinheiro jogado fora. Já está mais que comprovado. Boa noite, Taxim. O seu site, sua marca, sua rede social, seu produto, ele agora precisa ser um concierge digital. O que significa isso, Augusto? Literalmente, o seu site, produto, marca, seja o que for, ele tem que entender quem está entrando naquela página, na sua loja física, né? E o que essa pessoa veio buscar, ou o que essa pessoa quer. Então, o site estático, que é aquele site paradão, que é igual para todo mundo, literalmente morreu em 2025, né? 2026, o seu site, ele precisa ser um organismo vivo. Ele tem que conversar com o seu cliente. Então, o que ele precisa fazer para conversar melhor com o seu cliente, né? Ele precisa, primeiramente, tirar as dúvidas ali em real time, tem que apresentar uma interatividade para melhorar e facilitar a usabilidade. Então, não dá mais para ter um site, por exemplo, que não se tenha chatbots inteligentes. O que significa, ou o que seria esse chatbots? Literalmente aquela conversinha que você tem com a página, com o aplicativo, né, sem de fato ainda chegar no atendente humano. E também é preciso ter layouts, né, que mudam conforme o interesse do usuário. Um exemplo muito legal, né? Se o usuário chegou até
o seu site, ou ele veio de um anúncio, por exemplo, de uma landing page, o seu site vai mostrar para ele tudo relacionado a landing page. Se ele veio através de um outro anúncio ou através da palavra-chave, por exemplo, consultoria, o site vai se readaptar e mudar o destaque, trazendo para aquele usuário assuntos, fotos, notícias relacionadas ao termo consultoria. Olha para você ver o tanto que faz sentido. Imagina que um cliente entra no seu site vindo de um anúncio de sites para advogados. Então não faz sentido nenhum para ele ver uma foto de academia no principal da página, né, no home, que é assim que a gente chama, né? Ele entrou e daria de cara, né, ou veria logo de frente uma foto de academia. Então não faz sentido nenhum, correto, gente? Boa noite, Sol. Então a personalização preditiva, ela ajusta o título, as imagens e até a oferta em tempo real. Então, isso para o seu negócio, trazendo um pouquinho de termos técnicos, né? Só o fato do seu site apresentar essa personalização preditiva, por exemplo, geraria um aumento da taxa de conversão. O que seria essa taxa de conversão, né? Simplesmente aquele usuário que chegou sem muita certeza, chegou na curiosidade ou simplesmente caiu de paraquedas ali no seu site, ele de fato se torna o seu cliente, né? Boa noite, Joaquim, tudo bem? Então, só o fato de ter essa personalização preditiva aumentaria a taxa de conversão em mais de 40%. Porque o cliente, ele sente que o site foi feito exclusivamente para ele. Vamos traduzir esses 40% em um número, né, mais real. Por exemplo, de 100 clientes que chegam, né, sem o objetivo de fato de comprar aquele produto, né, ou de conhecer o seu serviço, 40 pessoas desses 100 clientes, se o seu site tiver essa personalização preditiva, tornaria seu cliente. Então a gente pensa isso no dia a dia, né? Imagine-se que 100 pessoas passem a visitar o seu site por dia. 40 pessoas desses visitantes se tornariam seus clientes. Olha que fantástico, ganhar 40 clientes por dia somente com a personalização preditiva no seu site. Então é uma coisa muito interessante, é algo que a gente precisa prestar muita atenção. E os chatbots? Como que eu explicaria para vocês, né? Então aquela coisinha chata de clique aqui se você quer falar sobre tal função, né? Ou clique aqui caso você queira conhecer o meu produto, né? Isso literalmente acabou. Hoje a gente consegue, né, integrar a IA que conversa de verdade e tira as dúvidas técnicas e até fecha o pedido daquele usuário ali mesmo, somente pelo próprio chat, por exemplo, às 3 horas da manhã, né? De fato, você como gestor, como proprietário daquele empreendimento,
você não necessariamente precisa estar acordado às 3 da manhã para atender aquele cliente que te procurou para realmente fechar o pedido, né? Então, enquanto você está ali dormindo, descansando, tranquilo, a sua inteligência artificial ela está qualificando o cliente, deixando ou mais próximo de concluir o negócio quando tiver a oportunidade de conversar com você, ou de fato concluir o negócio ali mesmo, naquela hora, às 3 horas da manhã, né? Então é o fim daquela famosa espera de deixe seu contato que retornaremos em 24 horas, ou em breve você será atendido. Então, quanto mais a gente conseguir reter aquele cliente via sua inteligência artificial, talvez a gente consiga, né, fechar aquele pedido ou fechar aquele interesse de maneira muito mais rápida. Então, em 2026, ou você tem que atender aquele cliente no momento, né? Ou você atende agora, ou o cliente vai procurar o seu concorrente, ou ele literalmente vai pro próximo. Ele não vai ficar ali esperando 24 horas até que você retorne o contato, né? Então, assim, gente, não adianta, por exemplo, ter um site que parece de outra década, embora não seja, né? é até um trocadilho bem legal. Mas assim, o consumidor de 2026, ele é impaciente e ele quer personalização. Então é realmente aquilo que eu disse. Ele quer pensar ou quer entender que aquilo foi feito para ele e não para todos, né? Então, anotem a dica sobre o pilar 1, né? E para partirmos para o próximo, uma frase que resumiria o primeiro pilar e o segundo seria mais ou menos assim: o seu site ele precisa ser inteligente. Isso é comprovado. Mas de nada adiantará ser inteligente se ele for lento. Então ele não pode demorar a responder na busca do seu eventual cliente. Então, por isso, né, a gente pode agora trocar uma ideia sobre o pilar 2, que eu diria ou traduziria em uma pequena frase, né, que também pode ser levada até de maneira bem informal, né, até na brincadeira, que seria a necessidade de uma ultra velocidade de resposta. Boa noite, Bruno. Como assim, Augusto? O que seria essa ultra velocidade de resposta? Em 2026, se é um dado bem interessante, galera, prestem bem atenção. Então, em 2026, se seu site demorar mais de 1,5 segundo para carregar, o Google te enterra e o seu cliente vai procurar o seu concorrente. Boa noite, Lipe. Então, antigamente, a gente que desenvolve para a web, a gente falava que esse tempo de resposta poderia girar em torno de 3 segundos. Porém, isso mudou completamente, né? Hoje, se um site não entregar o conteúdo principal em 1,5 segundo, o cérebro do usuário recebe
ou interpreta como um estímulo de frustração, né? É como se aquilo o deixasse com raiva. E a gente observa isso no nosso dia a dia, né? Nós não paramos em momento nenhum para esperar aquele site carregar. A gente fecha, clica no próximo, dá um refresh na página, né? A gente não consegue esperar. Boa noite, Matheus. Só lembrando, né, essa live está sendo transmitida ao vivo tanto pelo TikTok, tanto para o YouTube, né? Se alguém perder alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Vai ficar também no perfil da Apolotech, depois lá no YouTube, né? O canal é Apolo Soluções ou Soluções Apolo. Daqui um pouquinho eu confiro para vocês e passo certinho, né? Deixa eu até olhar aqui se eu já tenho. Apolo com 2 L's, tracinho, soluções, sem ser cedilha e sem, né, o tio. Então, em 2026, o carregamento do seu site, ele seria mais ou menos como o seu aperto de mão, tipo digital, né? Porque quando a gente conhece uma pessoa, né, ou quando encontra um amigo, você automaticamente, né, eleva a mão para cumprimentá-lo. Então pense no site da mesma forma, né? Você vai chegar literalmente naquele espaço, apesar de ser digital, né? Ou vem da sua procura, ou você cai ali de paraquedas, né? Então automaticamente você espera que o dono te receba com um aperto de mão, ou que aquele site, né, levando para o sentido figurado, também te receba com um aperto de mão. Então, assim que você estende a mão, se o site demora a responder, é como se você ficasse ali na porta, literalmente com a luz apagada, sem ninguém para te atender. É muito constrangedor, não é? E aí, o que é a nossa atitude? Ir embora e não mais voltar ali e ainda procurar o concorrente, né? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui a gente pode trazer para o nosso cotidiano, porque é muito simples entender. Se você estende a mão para cumprimentar uma outra pessoa e a outra pessoa não te responde do mesmo jeito, ou você fica sem graça, ou nas próximas vezes, né, você vai tomar cuidado ao cumprimentá-la, ou até não vai cumprimentá-lo. Concorda? Então, o seu usuário vai fazer isso. Ele não vai esperar o seu site responder. Ele fecha ou clica em voltar e procura ali o seu concorrente, né? É uma frase seca e direta? Sim, né? Mas infelizmente nós sabemos que isso é a pura realidade, né? Absolutamente ninguém hoje em dia tem paciência para nada. Agora imagina aguardar um site carregar, né? Você só fica ali se for o fim do mundo, o único jeito, ou você esteja muito afim daquele produto, né? Tá numa promoção e realmente o site não está comportando a quantidade de acessos, aí já muda um pouquinho a história, né? Mas se for de forma simples, você não vai ficar ali esperando de jeito nenhum. E aí o que o Google faz? Né? Explicando um pouquinho como que o Google entende essa questão, né, de uma lentidão ou da presença da ultra velocidade. Ele prioriza quem é rápido. Então a lógica é fácil de entender, né? Porque ele quer que o usuário, boa noite Gustavo, ele quer que o usuário tenha a melhor experiência ao acessar a plataforma do Google, né? E ao fato do seu cliente buscar pela plataforma o seu site, se ele é lento e não responde, né, fazendo o cliente retornar ou fechar, o Google entende que seu site é ruim
e te joga lá para a segunda ou terceira página. Ele começa a dar prioridade, né, para aqueles sites que apresentam uma ultra velocidade e as outras características necessárias ou, né, as tendências para aquele momento. E tem até também, né, analisando os estudos, né, a questão de artigos, o que eles têm dito, né? Esses estudos mais recentes, eles mostram que a cada olha para vocês verem o quão é absurda a situação, que a cada 0,1 segundo de atraso no carregamento do seu site, você pode perder até 7% das suas conversões, né? Então, se você tem 10 acessos por dia, né, e com esses 10 usuários que acessaram seus sites, se ele demora 0,1 segundo para carregar, automaticamente 7 deles não vão se tornar seus clientes. Eles vão procurar o concorrente, né? Boa noite, Bruno. Espero que esteja tudo bem. Então, se seu site demora 3 segundos para carregar, em vez de 1,5, que é o padrão ideal para 2026, vocês concordam que metade do seu investimento em anúncios ou o que chamamos de tráfego pago vai ser jogado no lixo? Então é uma situação que nós temos que pensar bem, porque é função daquela empresa ou daquele desenvolvedor que você procura para confeccionar ou desenvolver o seu site, né? Ou a sua plataforma, seu aplicativo, sua API. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem ou quais profissionais a gente está buscando no mercado. É o famoso barato, no final das contas, sai muito caro. Porque pensa, você perder metade do seu investimento em tráfego pago simplesmente porque o seu site não carrega ou ele tem um atraso de 0,1 segundo no carregamento, né? Então é muito absurdo. É um cuidado que a gente precisa ter ali naquela fase de planejamento do site, da API ou do aplicativo, né? Então é outra coisa que vocês podem anotar. Sem ultra velocidade, nenhum marketing que vocês adotarem vai funcionar, porque você vai estar investindo em algo que não vai te dar o retorno porque você apresenta ou porque o seu site apresenta uma demora ou um atraso no carregamento, né? É um assunto um pouco, assim, querendo ou não, é um entendimento um pouco técnico, mas até vocês, como contratantes do serviço, né, têm o direito de pesquisar, perguntar e escolher o melhor profissional para confeccionar sua página, seu site ou o que for, né? E vamos lá, para a gente não estender tanto, né? O terceiro pilar, que não deixa de ser importante, né? Esse terceiro pilar pode ser traduzido em aumentar o foco no design conversacional. Termo difícil, né? Chato de dizer, mas ele é tranquilo de entender quando a gente joga para nossa própria realidade, né? Então, em 2025, esses 2 dias de 2026, porque a tendência ainda não caiu por terra, ainda existe,
Porém, é preciso, né? Eu tô aqui frisando a todo momento, é preciso trazer essa evolução para que você não perca dinheiro, né? Então, vamos tratar em 2025. Em 2025, querendo ou não, a internet foi inundada por sites feitos 100% por inteligência artificial. Talvez, né, um usuário comum ou um usuário leigo, ele tem um pouco de dificuldade em perceber que esse site foi feito inteiramente por IA, né? Mas nós que somos desenvolvedores e temos, querendo ou não, nós desenvolvemos um olhar mais crítico, é aquela simples piscada, é o bater o olho, nós conseguimos perceber que aquele site foi confeccionado, feito, produzido por somente inteligência artificial. Então não tem ali, de fato, né, a criatividade do desenvolvedor. Ele simplesmente criou um prompt, jogou ali, pediu a IA para fazer e te cobrou por um serviço que nem foi ele que executou, né? Então, assim, esses sites a gente sabe que tem imagens totalmente genéricas, os textos são robóticos e os layouts praticamente uma brincadeira da gente, né, do mundo dos desenvolvedores, em dizer que aquele site não tem alma. E eu aposto que vocês já entraram em um site ou aplicativo e sentiram que aquilo era falso, que era totalmente enganação, né? É como se tivesse, tipo assim, pessoas perfeitas demais, felizes demais, que a vida estava ótima, que a vida não oscila, os textos que falam muito, mas no final das contas não dizem absolutamente nada. Então, eu atiro a primeira pedra em dizer que não teve ninguém que não tivesse essa experiência. Eu sei que todo mundo já passou por uma situação parecida. E é isso que a gente chama de poluição de IA. E o usuário de 2026, né, com a facilidade da troca de informações, né, da questão, por exemplo, nós somos uma empresa que trabalhamos com desenvolvimento de sites, softwares. Nós estamos aqui fazendo uma live ao vivo, trazendo para vocês conhecimento, né, que, se anotado direitinho, se for prestado atenção, você consegue executar ali rapidamente no seu dia a dia. Então, automaticamente, né, você usufruindo dessas facilidades de obter essas informações, você vai desenvolver meio que um radar, né, ou uma maior percepção para bater o olho naquele site e dizer: não, isso aqui foi feito por IA. E aí, quando esse usuário percebe que o site é genérico demais, automaticamente nós mesmos, né, perdemos a confiança na hora. É a mesma coisa de você bater o olho lá, simplesmente tá super perfeito, que você se questiona: não, isso aqui não existe, né? E você perde a confiança. Então, assim, o que daria para trabalhar, né, essa questão do design conversacional, né? Ao invés da gente usar botões com o texto, por exemplo, enviar, né, a gente troca. Vamos usar, por exemplo, quero meu plano de guerra agora. Porque o entrar, todo site tem, né? Todo lugar tem. Agora, o texto, quero meu plano de guerra agora, é simplesmente algo pessoal daquela empresa voltado para aquele assunto que está sendo tratado, não é? Outra coisa também que é interessante é alterar
a escaneabilidade. O que é isso? Porque é o design que traz as primeiras impressões sobre aquele local, sobre aquela empresa, sobre aquela pessoa, né? Então, assim, é literalmente aquela interface visual que vai guiar os seus olhos. Você vai voltar a sua atenção para algo literalmente que chamar a sua atenção. E existe uma regra, né, também chegaram a essa conclusão através de estudos, que o ser humano tem a tendência em observar principalmente ditos do mundo digital e utilizar o padrão em F. O que significa esse padrão em F? Né? As pessoas primeiro leem o topo e o lado esquerdo daquela página. Então, é justamente nesses locais que a gente vai trazer as informações principais, né? Boa noite, porque simplesmente aquele passar de olhos, se tiver as informações principais, aquilo pode reter ou prender o seu cliente para o restante da página. Então, espero que vocês entendam que o design conversacional ele não é entupir a tela de informações, principalmente nesse padrão em F, né? Tem que dar também um espaço para o cliente respirar e entender a sua mensagem. Porque se a gente jogar aquele monte de texto, ele vai ler, não entender nada e vai procurar seu concorrente, né? Então aqui no mundo digital também é válida a regra do menos é mais, né? Então vou readaptá-la. Então, quanto menos texto a gente colocar, porém de maneira correta, é melhor. Porque a gente consegue dessa forma chamar a atenção daquela pessoa, né, que literalmente chegou ao seu site. E então, assim, depois dessas 3 tendências, né, que serão os nossos pilares, novamente frisando isso para as nossas construções digitais em 2026, o insight que a gente, né, pode tirar disso tudo é que neste ano o que vai vender é a verdade, tá? Nada mais de trazer a perfeição, e sim a verdade. Então você pode trazer quem faz a empresa, mostrar também seus clientes reais, e vai ser mais ou menos isso que vai diferenciar uma empresa séria, qualificada, de um site de golpe ou um site totalmente amador. Foi muito interessante, né, trazer essas 3 tendências, esses 3 pilares para vocês, né, como maneira de melhorar e ajudar na consolidação e no crescimento do seu negócio, do seu projeto, né, da sua página pessoal. E sempre que pudermos contar com a ajuda, né, isso é muito interessante. E aí, pra gente encerrar, né, a gente já tá com mais ou menos 45 minutos de live. Pra gente encerrar o bate-papo de hoje, eu vou explicar como vocês poderão concorrer ao prêmio dessa live surpresa, né? Por isso o título é surpresa. E o que vai ser o prêmio, né? Prestem muita atenção. Logo em seguida eu explico como fazer para poder concorrer, né, a esse prêmio. Então
o prêmio será uma consultoria estratégica, mais uma landing page. Para quem não sabe o que é uma landing page, é literalmente uma página rápida que não tem tantas abas igual um site propriamente dito, e tem ali as informações principais de como a pessoa pode conhecer o seu produto ou conhecer você, pode entrar em contato. Então tem ali todas as maneiras e todas as questões para o seu cliente entrar em contato com você. Então nós vamos fornecer essa landing page profissional, confeccionada, né, pela própria Apolotec, mais a consultoria estratégica. Essa consultoria ela pode vir tanto voltada, caso você tenha, né, uma página virtual, uma rede social que você queira algumas dicas, ou também algo voltado para o administrativo de maneira correta. Para quem não sabe, ele não pôde me acompanhar aqui hoje, né? Na verdade, na data de hoje, mas nós temos o Douglas, que também é um dos sócios da empresa, e antes mesmo de ter a graduação na área de tecnologia, ele também é formado em administração de empresas. Então eu acho que além da otimização, da formação e do crescimento do seu negócio no virtual, a gente também pode contribuir com a parte administrativa. Então, assim, que presentão, hein? Que presentão é esse, meu Deus? E se a gente colocar, embora, né, na primeira chamada, no primeiro visual pareça pouco, né, se a gente colocar no papel, a economia para sua marca, empresa, identidade, ultrapassaria fácil alguns milhares de reais, né? Por quê? Porque só para você confeccionar um produto desse, né, com uma empresa ou com um profissional realmente qualificado, tem esse custo. E automaticamente, assim que isso for aplicado, né, se pensarmos na consultoria, ou assim que essa landing page começar a rodar, isso vai retornar em forma de clientes, né? Então, além de vocês não precisarem arcar com o custo, né, da confecção, ainda vem todo o lucro dos clientes que vão chegar, né? Ou da melhoria, talvez, da questão de desperdícios, pensando no administrativo. Então, assim, tem muitas vertentes que a gente pode trabalhar esse presentão com vocês, tá? Então, vamos lá. Para participar, é simples pra caramba. Basta seguir a Apolotec nas redes sociais. Nós deixamos a escolha de vocês em quais redes, né, vocês querem seguir. Lembrando que cada plataforma tem o seu objetivo e os seus diferenciais, né? Porém, seguindo em uma plataforma já te coloca em condições de disputar o prêmio, tá? Então, basta seguir, não tem que compartilhar nada, né? Não é aquele método do início de 2025 pegando ali também 2024, né? O que vocês precisam além de seguir a Apolotec nas redes? Nos mandar de maneira privada, né? Isso não será exposto para ninguém. Qual foi a palavra-chave da live de hoje? Calma, que eu ainda vou dizer, né? Hoje, vou até colocar aqui a data do dia 2 de janeiro de 2026, né? E basta, então, seguir a Apolotec e enviar a palavra-chave da live de hoje. Vamos lá, atenção de novo, né? A palavra-chave
da live de hoje é tendências. Isso mesmo, no plural, gente. Não esqueça. Caso vocês enviem a palavra-chave de maneira incorreta, né, aquilo te exclui a possibilidade de concorrer ao prêmio, tá? Então, não precisa ser maiúsculo, né? Pode ficar a escolha de vocês, porém tem que ser a palavra correta, que é, vou repetir mais uma vez, tendências, tá? E aí, fazendo isso, você vai estar automaticamente apto a concorrer ao prêmio, que será outra chamada, né? Mais uma vez, atenção, que será sorteado no dia 5/1 de 2026, né? Ou seja, segunda-feira da semana que vem, de maneira ao vivo, tanto pelo TikTok quanto pelo YouTube, né? Boa noite, Bia, às 9 horas da noite. Então vamos lá, repetindo, basta seguir, nos enviar no privado a palavra-chave, que é tendências, e acompanhar, né, o sorteio no dia 5 de janeiro, ao vivo, tanto pelo TikTok quanto pelo YouTube, às 9 horas da manhã, não, às 9 horas da noite, desculpem aqui a confusão, e torcer, né, gente? Torcer para poder ganhar. Uma outra coisa, nós iremos, né, manter esse formato mais algumas vezes, ou seja, virão lives parecidas com essa questão de premiação voltada para a presença ou para o envio da palavra-chave. Então, nessa live, a palavra-chave surgiu ao final. Porém, não significa que sempre a palavra-chave virá no final. Então, é importante tentar, né, acompanhar o conteúdo de forma completa, porque eu garanto que vai agregar, sim, na vida, no cotidiano, no empreendimento, na empresa, seja o que for, de vocês. E aí, para quem não ganhar o sorteio, né, para ninguém chorar, ficar triste, chateado, e entendeu que talvez você precise, né, desse plano de guerra urgentemente, digo você, mas no sentido amplo, né? Você como proprietário de uma empresa, você como marca pessoal, né? Suponha-se que você seja um influencer, né? Se você aplicar essas tendências e esses pilares na construção da sua identidade própria, eu tenho certeza que vai aumentar os seus seguidores, o seu engajamento, né? E a sua marca vai rodar por muito mais lugares. Então, se você não ganhar o sorteio, porém acredita precisar desse plano de guerra, né? Nós deixaremos até a data do dia 7/1 de 2026 uma promoção excelente, gente, uma promoção ativa, né, de sua marca ou sua presença digital em 2026, onde nós confeccionaremos o seu site profissional em até 48 horas. Então, assim, um tempo super hábil, aplicando esses 3 pilares e mais outros para alavancar ou, né, aumentar o engajamento, a presença, né, melhorar o seu negócio, né, o seu poder de influência, tudo isso. E por apenas, né, R$350. Então eu diria que no mercado pode, né, sendo bem sincero com vocês, pode até encontrar profissionais que cobrem menos, né? Porém é válido avaliar a qualidade, né? Boa noite, Aline, tudo bem? E assim que você chegar à conclusão, né, basta nos mandar uma mensagem, chamar no privado, que rapidamente a gente
né? Troca uma ideia, começa a etapa de planejamento do seu site profissional, né? Então, não deixe seu negócio no passado, aplique rapidamente pelo menos esses 3 pilares que nós discutimos hoje e comece o ano, né, com o pé direito. Gente, outra coisa, né? Se a gente for pensar, R$ 350 é menos do que muita gente aqui gastou na ceia de Natal e Ano Novo, né? A diferença é que não será um gasto, e sim um investimento. Por quê? Porque esse site, confeccionado da maneira correta, ele vai te trazer esse dinheiro de volta, vai te trazer esse investimento e rentabilidade o ano todo, né? Então, acho que tivemos aqui um bom tempo de live, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar, né? Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, né? Lembrando que também está sendo transmitido ao vivo lá. Então, se você perdeu alguma parte da live, quer participar da promoção para ganhar o prêmio, vai ficar gravado. Porém, se atentem à questão de data, né? Somente até dia 5, porque esse sorteio irá acontecer às 9 horas do dia 5, né? E caso não ganhe, também já expliquei sobre a promoção que estará ativa durante o período até a data do dia 7/1. Então, o ano da sua empresa, o seu ano, o ano da sua marca, né? O ano do seu produto, ele literalmente começa agora, né? Não vamos perder a oportunidade e vamos buscar sempre evolução, crescimento, consolidação, né? De maneira correta, aplicando tendências, aplicando pilares. E sempre que precisarem, tá? Nós, em meu nome, Augusto, né? Porém falo em nome da Polutech, estaremos aqui para ajudar vocês. Então, brigadão, gente. Qualquer dúvida, basta mandar no chat privado. Segue a gente lá, nos mande no privado a palavra-chave e concorra ao prêmio que vai te economizar milhares de reais, né? Então vamos lá, tchau, tchau, pessoal, e até breve.